Um bom dia, povo abençoado do Senhor. Eu trago nesse momento uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Ainda bem pela manhã cedo, o Senhor me despertou com essa mensagem para me entregar para a sua vida. E eu estou trazendo aqui agora, nesse momento, fica no livro de 2 Pedro, a segunda carta de Pedro, no capítulo 2 e o versículo 5. Vamos ler apenas este versículo, que diz o seguinte: E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Olha só. Eu estou falando aqui com alguém, o Senhor me fez saber, antes de entrar aqui, que você é um pregador da justiça, uma pregadora da justiça. E às vezes você pode até olhar para mim aqui agora e dizer, mas eu não sou pregador. Entenda, o que você faz e o que você fala dentro da sua casa é uma pregação. Então você tem pregado a justiça, você tem mostrado o caminho certo para outras pessoas, mas era isto que Noé estava fazendo para a sua casa, para a sua família e para quem estava ali ao redor dele. Ele construindo aquela arca, ele era um pregador da justiça, sabe? Ele estava pregando que Deus ia trazer um dilúvio, sabe? Eu vim informar para você que Deus vai trazer um dilúvio, sim. E você pode estar aí agora se perguntando, não, mas Deus disse que não vai ter mais dilúvio para acabar a terra. Eu não estou falando sobre esse tipo de dilúvio de águas, entenda, de chuvas. Mas o Senhor Deus, ele vai trazer algo sobre a terra. Mas você que é pregador da justiça está guardado. O Senhor já preparou uma arca para você. E você pode me perguntar, que arca é essa? Então eu já te respondo, esta arca é Jesus. A misericórdia de Deus te alcançou para te guardar, te esconder. O salmista Davi disse isso, pedindo ao Senhor que ele escondesse ele. Deus, ele esconde, ele guarda. Sim, ele tem prazer em guardar os pregadores da justiça, aquelas pessoas que fazem o que é certo, tem na sua consciência o que é certo e tenta ensinar, passar para outras pessoas. Mas existe um porém, aqui Noé era o pregador da justiça, mas não queriam ouvi-lo. Não queriam ouvir a justiça que saía dos lábios de Noé. Tem pessoas que endurecem os seus corações para não ouvir, então serão quebrantados, sabe? Deus quebranta. Tem coisa que você pode fazer, é pregar a justiça, falar o que é certo e fazer o que é certo, e tentar fazer com que as coisas andem certo. Mas isso tudo não vai fazer você ter êxito, não vai fazer você ter êxito, entenda? Moisés estava fazendo isso tudo, era um pregador da justiça, mas ele não estava tendo êxito, ou seja, o mundo não estava se convertendo. As pessoas não queriam ouvi-lo, mas tinha algumas pessoas que o ouviram. 7 pessoas. 7 pessoas. E eram da sua família. Então aquelas que lhe deram ouvido foram guardadas do dilúvio, não passaram, não foram molhadas, ou seja, o dilúvio não atingiu elas, estavam guardadas na arca. Hoje você está guardado e guardada na palavra de Deus. A palavra do Senhor está guardando você. Agora tem alguém que não quer lhe dar ouvidos, sabe, porque endureceu tanto o coração e ficou prepotente e arrogante, e esse Deus vai quebrantar, sabe? Porque a salvação é para a família, a salvação é para todos. Então,
Eu venho aqui falar para você, pregador da justiça, filho e filha de Deus, que não se preocupe, sabe, com o dilúvio quando você o vê-lo. Moisés o viu. Moisés não, perdão, Noé. Noé ouviu aquele dilúvio. Noé viu sim. Mas aquele dilúvio ele não tocou, não atingiu Noé. Não prejudicou Noé. Noé ficou bem guardadinho ali na arca. Com provisão, não faltou nada. Deus não vai deixar faltar nada. Deus vai suprir você em todas as suas necessidades. Noé teve todas as necessidades supridas, sabe? Ele não tinha mais aquele milhão de amigos, de parentes. Noé não tinha mais, ele tinha muitos parentes, sabe? Noé tinha 600 anos, imagina aí. Se você tiver agora 60, 70, 80, não sei quantos anos você tem. Você tem bastante parente. Imagine Noé que tinha 600 anos. Ele não tinha mais aquela multidão de parentes com ele. Só tinha agora sete parentes, 7 pessoas da sua família com ele. Ele não tinha mais aquele mundo inteiro ali ao seu dispor. Porém, não faltou nada na arca. Deus não vai deixar faltar nada durante o período do dilúvio que vai passar, sabe? Que dilúvio é esse? É algo que vem para quebrantar alguém, para diminuir alguém, para deixar alguém menos arrogante, sabe? Então o Senhor permite coisas acontecerem, mas não vai atingir você, não vai faltar nada, você vai estar guardado e guardada pela boa mão de Deus. O Senhor está escondendo você dentro da arca que Ele preparou. Nada vai te causar dano, nada vai te tocar, você está guardado. A Bíblia diz que Deus fez vir aquele dilúvio sobre o mundo ímpio, sabe? Aquelas pessoas que não se rendiam, não se curvavam mais, porque estavam cauterizadas de tanta ignorância e soberba, que achavam que eram donos do mundo, sabe? Tem pessoas que agem dessa forma para com você. Não se curva diante de você estando certo. Não é se curvar, se ajoelhar, ou seja, é reconhecer que você está certo, sabe? Ainda quando você está certo, está certa, você está errado para essa pessoa. Moisés estava... Não é porque eu estou falando tanto Moisés, eu acho que eu falo muito sobre Moisés. Noé estava certo no que estava falando, porém, aquele povo tinha a sua justiça como injustiça, sabe? Falava mal da justiça de Noé. Só que a justiça de Noé era a justiça de Deus. Era Deus nos lábios de Noé. Mas as pessoas não queriam dar ouvido, eles não queriam ouvir. Então eu vim anunciar nessa manhã, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, me despertou com essa palavra para você, sabe? Você é um apregoeiro da justiça. Eu estou falando para homens e mulheres, filhos e filhas de Deus aqui que está me vendo, me ouvindo, ou que não está me vendo, só colocou lá para ouvir, não é? Mas você está me ouvindo. Você é escolhido e escolhida por Deus, só que às vezes você é desaprovado por homens, por mulheres, sabe? Porque eles têm uma mentalidade errônea das coisas reais de justiça. E às vezes eles te condenam e você não está condenado, não. Deus te absorveu pelo sangue de Jesus que desceu na cruz, perdoando todos os seus pecados. Eu estou falando todos os seus pecados. Sim, todos. Você está guardado debaixo das boas asas do Senhor Deus, então não se preocupa, tá? Ainda que alguém queira vir com palavras fictícias e que eles apenas têm em mente, eles criam um mundo paralelo, inexistente e injusto, sabe? Que não tem nada a ver com a justiça de Deus e tenta até afrontar o seu mundo, que o seu mundo é o mundo de Deus. Deus conhece o seu coração, sua índole, seus pensamentos, seus desejos, sabe o quanto você deseja bem a todos, sabe? Se Noé pudesse, tinha colocado todo
mundo dentro da arca, sabe? Você já fez sua parte, tem coisa que você não vai poder fazer, agora é só com Deus. Então Deus disse a Noé: entra para dentro da arca, tu e o que te pertence. Noé entrou, o que aconteceu? A Bíblia diz que um anjo foi por fora, e fechou a porta, sabe? Ele colocou um cadeado do lado de fora. Esse cadeado não foi Noé que criou, sabe? Era um acessório exclusivo de Deus. O anjo foi e fechou a arca do lado de fora. Agora entenda que todas as pessoas que estavam se afogando no dilúvio estavam do lado de fora e não podia abrir esse cadeado, porque não era um cadeado e não era um ferrolho criado por Noé, não. Foi criado por Deus e ninguém podia abrir. O próprio Noé, a Bíblia não menciona isso, nós imaginamos os seus parentes gritando lá fora e ele tentando ali abrir as trancas da porta. Eu creio que ele abriu todas para colocar os seus outros parentes para dentro, mas não tinha como a porta abrir mais, entenda. Tem coisa que Deus vai fazer que não vai ter como você intervir. Você consegue entender isso? Você não vai ter como reverter, você não vai ter como abrir uma porta que Deus fechou. Entenda, tem coisas que Deus vai fazer aí. Ele está colocando você na arca, fechando a porta, você está blindado, tá? Mas tem alguém que está do lado de fora, que você não vai poder fazer nada. É verdade. O Senhor vai tratar com essa pessoa. O Senhor tratou com todo mundo ali do lado de fora da arca. E Noé não podia fazer nada. E eu acredito que foi muito transtornante estar dentro da arca, ouvindo gritos de socorro lá fora e não poder fazer nada. Absolutamente nada. E ele fez o que pôde. Eu creio que ele tirou as trancas de dentro, mas não abria a porta. Ele não podia colocar as pessoas para dentro, sabe? Tem coisa que nós tentamos fazer e tentamos insistir e tentamos inculcar na cabeça de alguém, mas não entra. Então Deus precisa cuidar daquelas pessoas. Mas Deus tem salvação para a sua casa inteira, para a sua família inteira. Não se preocupe, sabe? A salvação de Deus nunca foi individual, tá? Biblicamente não. Tem alguns ensinamentos que dizem que sim, mas biblicamente, se você examinar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, a salvação de Deus sempre foi familiar, família inteira. Noé teve a sua casa inteira ali dentro da arca. E a Bíblia diz que justo ali só tinha Noé, sabe? Justo só tinha Noé. Aquele foi o escolhido, mas a casa dele estava salva, sabe? A esposa, os filhos, aqueles que estavam ali na sua dependência, eles tinham salvação. E sempre foi assim a salvação e as promessas de Deus, quando a Bíblia diz que um homem pergunta: o que eu faço para ser salvo? Ele estava preocupado com ele. E o apóstolo diz: crê em Deus e tu e tua casa será salvo. Entenda, a salvação sempre foi para todos da sua família, da sua casa, até aquele mais erradinho, sabe? Porque não tem ninguém perfeito, mas uma hora Deus o acerta, o apruma, ainda que seja lá no finalzinho, como Jesus estava na cruz e aquele ladrão do seu lado, sabe? E ele se arrependeu no último momento, mas foi salvo, garantia de salvação, porque ele tinha alguém lá na presença de Deus, e você está na presença de Deus. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, dá força ao teu filho e à tua filha, Senhor. Em nome de Jesus, assim como deu forças a Noé para ele vir para um mundo novo. Senhor, aleluias, meu Pai, muito obrigado pela preparação dessa arca para os teus filhos e tuas filhas que agora estão guardados em ti, Senhor. Aleluias, em nome de Jesus, dá paz à alma de cada um, descanso, tranquilidade, pois o dilúvio não os tocarão. Muito obrigado pela sua proteção, Pai, para todos nós, em nome de Jesus. E você pode dizer amém, você crê. Muito obrigado por você que tem deixado o like, eu fico muito agradecido. E você que tem compartilhado e tem se inscrevido, que Deus abençoe a vida de vocês ricamente.
hoje e sempre. Tenha um bom dia, um dia muito abençoado, que as portas se abrem para você e você venha realizar os seus sonhos em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor.